Sou o pastor Milton Nunes da Silva e eu quero trazer uma mensagem de reflexão para você que está nos ouvindo neste momento. A leitura que eu gostaria de fazer se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 19, versículo 10, que diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu amado ouvinte, eu quero dizer para você que a grande catástrofe espiritual da humanidade no capítulo 3 de Gênesis. Quero citar que no capítulo 3 de Gênesis ocorreu a grande catástrofe que perdura até hoje. E nesse capítulo 3 de Gênesis, eu quero destacar 3 pontos. O primeiro ponto é a tentação e queda. Se encontra no capítulo 3, versículos 1 a 13. É sabido que o adversário de nossas almas, Satanás, ele usou a serpente para tentar Eva. E chegou até a Eva e disse: Eva, foi assim que Deus disse que não podia comer de toda a árvore da árvore que estava no Jardim do Éden? Ele fez um questionamento totalmente diferente daquilo que Deus tinha falado. E Eva respondeu e disse: não. Ele disse que a gente poderia comer, justamente o inverso, comer de todas as frutas que estavam no Jardim do Éden, todas as árvores, menos a que estava no meio da árvore. Nem comereis, nem nela tocareis. Observe, meu amado ouvinte, que Eva já acrescentou uma novidade aí. Acrescentou algo que Deus não tinha falado. Quando Deus disse para Adão, disse: olha, Adão, está tudo aqui, o Jardim do Éden, você pode comer de todas as árvores que estão aqui, menos a que está no meio da árvore. Ele não tinha dito nem tocareis, mas Eva já estava acrescentando: não tocarei. Eu não sei exatamente, Adão deve ter, na sua motivação de ensinar Eva, queria afirmar mais ainda: não tocareis. Mas a verdade é que nós não devemos, de forma nenhuma, acrescentar nada daquilo que Deus falou. Isso aí já houve uma falha, já gera uma brecha para o inimigo atuar. Mas aí a serpente, o inimigo usando a serpente, disse: não é assim. Você não vai morrer, de forma nenhuma. Você não vai morrer. É porque Deus sabe que no momento que você comer da árvore que está no meio do Jardim do Éden, você vai ficar conhecendo do bem e do mal. Você vai ficar semelhante a Deus. Você vai ser igual a Deus. Olha aí a tentação, o inimigo tentando, buscando enganar a Eva. Então a Bíblia diz que Eva olhou para a árvore e viu que a árvore era boa para se comer. E também que dava entendimento para ficar tendo conhecimento do bem e do mal e que seria semelhante a Deus. Nesse instante, meu amado ouvinte, nós vamos destacar três ferramentas que o inimigo usa para derrubar o ser humano. Porque está escrito lá em 1 João, capítulo 2,16, primeiro livro de João, capítulo 1, que diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, naquela tentação em que o inimigo está tentando a Eva, ele usou ali a concupiscência dos olhos, quando ela olhou e viu que a árvore era boa para se comer. Então, quem sabe, talvez Eva passava todo dia ali, nunca olhou para aquela árvore, mas no momento em que foi tentada, ela começou a olhar e ela viu que era boa para se comer. Então aí foi a concupiscência dos olhos. E boa para comer veio a concupiscência da carne. Então o pecado surge assim: você olha e você deseja. E ainda ela viu que também lhe proporcionava ser igual a Deus, soberba da vida. Esse soberba da vida, esse pecado da soberba, foi o que derrubou Satanás. A gente sabe, está escrito lá em Ezequiel, que Satanás disse: subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Era o desejo dele de ser tão grande quanto Deus. Só que ele perdeu o seu lugar no céu e o prejuízo foi tremendo para ele. E agora quer trazer esse prejuízo para outros, quer levar mais gente com ele. Então Eva viu, olhou, achou bonito, que era boa para se comer, comeu, soberba da carne, soberba dos olhos, e soberba da vida porque queria ser igual a Deus.
Muitas vezes as pessoas, é uma das ferramentas que o inimigo usa para derrubar uma pessoa, é a pessoa querer ser grande. Às vezes quer ser maior do que o outro e às vezes usa de artifício até para derrubar um outro, para ser maior do que aquela pessoa. Mas não devemos ser assim. Nós devemos esperar, né? Claro que é importante que você cresça, né? Você estude, se esforça, tenha uma vida melhor, mas isso dentro do direito e dentro da razão, e não tentando prejudicar A ou B, querendo subir de toda maneira. Então, a soberba da vida, muitas vezes, traz, né, muitas vezes traz esse pecado, muitas vezes a soberba da vida produz um efeito negativo na vida da pessoa. Muito bem. Esse pecado, logo que Adão e Eva comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal, eles se viram nu, porque na verdade eles não tinham maldade nenhuma, mas no momento em que comeram se viram nu e pegaram algumas folhas e cozeram e fizeram uma roupa para si. Mas a Bíblia conta que na viração do dia, porque era costume de Deus passar todo o dia e examinar, saber como é que foi o dia de Adão, o que é que tinha feito, o que foi que aconteceu, o que é que tinha de novidade. Deus gostava, tinha comunhão, de ter comunhão com Adão, conversar com Adão. Deus sempre teve essa vontade de ter harmonia, sempre ter se comunicar com o ser humano. E quando Deus, na viração do dia, chega já de Éden e pergunta para Adão: Adão, onde tu estás? E ele procura por Adão, até que Adão responde e diz: meu Deus, meu Senhor, eu te vi e fiquei com medo porque eu estava nu. Ele disse: comesse, porventura tu comesse da árvore que está no meio do jardim do Éden? Ele disse: a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. E ele disse: tu, mulher, por que fizeste isso? Ele disse: a serpente me enganou. Agora já estava tudo, né, perdido. A catástrofe já tinha acontecido. A desobediência aconteceu. Agora vem a consequência da desobediência. Quais foram as consequências do pecado? Para a serpente, a consequência foi que ela agora iria rastear sobre a terra e comer do pó da terra. E que haveria uma inimizade entre ela e a mulher. E que a mulher lhe feriria a cabeça e ela lhe feriria o calcanhar. Foi essa a consequência para a serpente. E para a mulher, qual foi a consequência para a mulher? A mulher, certamente anteriormente, antes de pecar, ela iria dar à luz, mas não com dores de parto. Então foi uma consequência terrível, né? E a gente observa como é tremendo quando uma mulher está para dar à luz. Ela sofre bastante, sofre muito. E alguns chegam até a morrer no parto. Morre às vezes a mulher e o menino, porque o parto ficou agora mais difícil. Essa foi a consequência para a mulher. E para o homem, para Adão. Para Adão, a consequência foi que antes Adão não precisava trabalhar, não precisava se esforçar, né? Tinha tudo, era só colher e se alimentar, estava feliz ali, tudo bem. Mas agora Deus disse a Adão, né, o castigo para ti vai ser que a partir de hoje tu vai viver do teu rosto, tu vai arar a terra, tu vai plantar e tu vai viver do suor do teu rosto. A Bíblia diz que depois disso tu voltarás à terra, voltarás ao pó que eu deu, porque foste formado de pó e tu vai voltar ao pó. Essa foi a consequência para Adão. E destacar o tópico 3, né? O tópico 3 que eu quero destacar é que a partir daquele momento, a partir do pecado de Adão e Eva, surgiu o espírito de morte. Porque, como foi dito, Deus disse para Adão: a partir de hoje, tu vai arar a terra até que chegue o momento de voltar à terra, ao pó que eu deu. Estava falando da morte material. Porque certamente Adão, ele não iria morrer. Adão e Eva iriam viver eternamente ali sem trabalhar, viver um paraíso. Mas como ele pecou, a consequência foi terrível. Então surgiu a morte natural, como está escrito lá em Eclesiastes 3. Há tempo de morrer e há tempo de viver. Então agora surgiu o espírito de morte, que não existia anteriormente. Mas com o pecado surgiu o espírito de morte. E também a pior consequência que eu entendo aqui é a morte espiritual. A morte espiritual é a separação entre Deus e o homem. Deus sempre teve e tem desejo de se comunicar com o homem, com a criatura. Afinal de contas, foi o homem que Deus
coroou a sua criação. Ele foi a maior, para ele, o entendimento, para nós, é que o homem se foi a coroa, foi a melhor criação que Deus fez. Então Deus queria ter sempre comunhão com este homem que o criou. Mas no momento em que Adão e Eva pecou, agora houve a morte espiritual, ou seja, a separação entre Deus e o homem. Lá em Gênesis 3,19, diz o seguinte: do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? E tornarás a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isso é sobre a morte natural. O homem passou a voltar, né? Passou a morrer e a voltar a pó, porque do pó fosse formado. E agora vem a morte espiritual, que está em Gênesis 3,23, quando Deus, né, expulsou Adão do paraíso. O Senhor Deus pôs, o lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra e que fora tornado. Então o Senhor o pôs fora do jardim do Éden, expulsou do jardim do Éden. Agora Adão não tinha mais acesso ao paraíso e colocou querubins para guardar o jardim do Éden. Portanto, meu amado ouvinte, aqui são as consequências do pecado. Foi lá em Gênesis 3, que houve uma grande perda, onde Adão perdeu a comunhão com Deus, onde Adão, né, por conta da sua consequência, ele teve que trabalhar, onde Eva teve que dar à luz em dor de parto, e a serpente também foi punida por conta da desobediência. Mas Jesus disse, lá em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Jesus citou essa palavra, ele estava falando do encontro que Zaqueu teve com Jesus. A Bíblia conta que Zaqueu era um homem rico, era publicano, né? Ele era publicano porque ele cobrava impostos, e então ele era publicano. E Zaqueu tinha um desejo no seu coração de ver a Jesus. Quem sabe ele sabia, né, dos milagres que Jesus fazia, que Jesus curava os cegos, curava os paralíticos, ressuscitava os mortos, curava os leprosos. Então, surgiu nele talvez o interesse de conhecer esse Jesus tão poderoso. E ele queria ver Jesus. Só que Zaqueu era de pequena estatura. E a multidão que cercava Jesus era grande e ele jamais teria chance de ver Jesus. Mas veio uma ideia. Ele teve uma ideia de subir em cima de uma árvore, onde Jesus ia passar por baixo dela, e ele ficou em cima da árvore, aguardando somente o momento em que Jesus iria passar. A Bíblia conta que estava lá Zaqueu, quem sabe, olhando para Jesus, admirando os seus gestos, como ele falava com as pessoas, e quando Jesus chega debaixo da árvore, né, para a surpresa de Zaqueu, Jesus para a multidão, para todos ali, olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ora, quem foi que disse a Jesus que o nome daquele homem que estava em cima de uma árvore era Zaqueu? Então, quão grande foi a surpresa que Zaqueu teve, né, de ouvir Jesus chamar o seu próprio nome. E agora, ele só queria ver a Jesus, mas agora tinha o privilégio de ter Jesus agora em sua casa. E ele desceu com alegria, com muita alegria, e rápido foi até a sua casa, preparou um banquete, e ali estava Jesus, ele e mais alguns amigos seus, comendo naquela alegria. Mas existia alguém que estava fora e começou a murmurar. Sempre tem alguém que gosta de murmurar. Ele disse: como é que este entra na casa de pecadores e come com ele? Jesus ali não tinha dito nenhuma palavra, estava somente observando o que estava acontecendo ao seu redor. Mas a Bíblia conta que agora vem a parte boa, né? Quando Zaqueu se levanta e diz: Senhor, né, eu quero vender a metade da minha propriedade e dar aos pobres. E a quem roubei eu quero dar quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. Jesus se alegrou. Jesus não observou naqueles murmuradores, porque para ele não interessava. O que Jesus queria saber era o que Zaqueu tinha para dizer, o testemunho que ele estava dando na frente de todo mundo. E ele disse, Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, porque também esse é filho de Abraão. Ou seja, é um homem de fé. Ele creu em mim. Ele entendeu que eu sou o filho de Deus, e eu que vim à terra para salvar o mundo. E a Bíblia conta que
Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido, lá em Gênesis 3, a perda foi tremenda, mas Jesus veio acertar tudo. Veio morrer na cruz de Calvário para consertar tudo aquilo, dar ao homem uma nova experiência, abrir uma porta para o homem, para ele ter agora também, ele também tem experiência, ele agora também tem o acesso a Deus. Ele agora, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, abriu-se uma porta. Agora o homem e a mulher, pode se comunicar com Deus onde quer que ele esteja. Porque Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, abriu essa oportunidade para o homem. O homem e a mulher. Portanto, meu amado ouvinte, faça como Zaqueu neste momento. Você está ouvindo essa palavra. Faça como Zaqueu. Se arrependa dos seus maus caminhos. E reconheça Jesus como seu único Salvador. Reconheça que Jesus é o único que leva você para o céu. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Eu não sou um dos caminhos. Não existe um dos caminhos. Porque a Bíblia diz que para o homem, existe caminho que para os homens são verdadeiros, são bons, mas são caminhos de morte. Mas o único caminho que conduz à vida é Jesus. Portanto, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entregue-se para Ele, porque Ele ama você. E Ele veio justamente para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém.